nesse início de trabalho. Sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. Então, o nosso trabalho vai fluindo e cada pessoa tem que lembrar assim, que não adianta preocupar. E o importante é quando a pessoa ocupa. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando na vida diária. Aquele que tem a ocupação e que ocupa-se da ocupação, ele não preocupa. Então não adianta uma pessoa ficar preocupando, questionando, ela tem que aprender a ocupar. Então aquele movimento da ocupação deixa a pessoa em paz dentro dela. Então o importante é ter a ocupação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é: quem não se esforça para compreender direito a palavra do Senhor, torna-se culpado. Então esse ensino está no começo do livro, Na Luz da Verdade. E é bem importante assim a pessoa lembrar, na nossa vida diária, nós fazemos esforços só para ganhar o pão. E muitas vezes um esforço pequeno. Depois, quando nós entramos na roda ali, que sabemos ganhar o pão de cada dia e ganhar um pouquinho a mais, nós não fazemos mais nenhum esforço. Daquela maneira assim, do jeito que vai tocando. E nós temos que lembrarmos que, do jeito que vai tocando, os nossos pais tocaram também. Só que eles ficaram sem saúde na velhice. Isso é físico. Então a bondade do Criador está junto com o amor. Só que o amor, ele anda junto com a justiça. Isso é físico. E a justiça está relacionada àquele esforço que cada um faz. Se a pessoa acha que está bom, então está bom para ela. Só que para a vida do Criador, que nos possibilitou, não está bom. Porque a gente vai observando assim, quando os animais não são confinados, eles fazem um movimento e eles mantêm o corpo físico deles com aquele porte, com aquela beleza e com aquela capacidade de usar aquele corpo. O primeiro reflexo é o nosso corpo. Ele vai ficando limitado. A pessoa vai mudando o passo e vai aceitando. Vai mudando a forma física e vai aceitando. Vai aceitando a acomodação. E depois ela fica como se fosse assim, mediana. E ela sempre vai ter necessidade de ter uma companhia. Pode ser o rádio, pode ser a TV, pode ser um funcionário que fica ali à disposição para atendê-la. Cada pessoa é que tem que ir observando o que ela quer para ela. Se ela quer manter-se naquela condição bem importante quando ela chegou na Terra, e a gente vai observando assim, que essa condição, aquela criança faz os movimentos. E quando ela não faz os movimentos, o adulto faz os movimentos para ela. Puxa suas pernas, puxa os seus braços, incentiva ela a pôr a comida na boca, incentiva ela a andar, depois não fazemos mais nada. Então, a lembrança que cada um tem que ter é do movimento. E tem que lembrar assim, que sempre são movimentos úteis. Aquela pessoa que faz aquela porção de movimentos sem ter utilidade, ela envelhece mais cedo. E o mais sério é que também envelhece a cabeça. Então a pessoa pensa que está bom, mas quem está vendo de fora está vendo limitação. Isso é físico. Porque na vida nossa tem os níveis, que também podemos chamar de degraus. Então quando a pessoa desce um degrau, ela também esquece o degrau anterior. Isso é bem importante assim, cada um de nós lembrarmos desta condição. Esqueceu o degrau anterior. Cada pessoa é que tem que fazer o trabalho para ela e melhorando o seu grau, o seu entendimento, a sua compreensão e observando o reflexo que existe com o corpo de matéria grosseira. Então, se nós tivéssemos uma percepção melhor, nós veríamos assim que vai apresentando um enrijecimento. E é bem importante assim, cada um ir observando que o enrijecimento não é só os dedos que ficaram duros, é o pé,
é a perna, é o movimento, é o joelho, que é muito comum ter pessoas com problema de joelho, dificuldade para descer escada, para subir escada. Isso é físico. Quando acontece assim, acontece com o cérebro também. Ele fica enrijecido. É como se a pessoa estivesse colocando uma venda nos olhos. Quando a pessoa levanta de manhã e que ela vai de madrugada para o trabalho, para fazer aquela viagem, fica bem fácil assim de ir percebendo a diminuição de horizonte. Quando ela passa por um lugar que tem cerração, então ela vai confirmando a diminuição de visão. Para a nossa vida interna, essa diminuição de percepção também é verdadeira. Cada espírito humano tem que lembrar assim, que ele veio para essa terra com um propósito, porque todos nós tem dentro de nós um anseio. E esse anseio, muitas vezes, ele é transformado com as palavras. Fala que está nostálgico, fala que está depressivo, e assim nós vamos dando nome. Mas a pessoa não volta para dentro dela para ver o procedimento que ela está tendo esse tipo de anseio, que é uma vontade de voltar para a pátria do espírito. Mas é bem importante assim, porque todas as coisas externas nos foram possibilitados, nos possibilitaram as nossas vestes, a diversidade de alimentos, os nossos relacionamentos, a nossa moradia, foi nos possibilitado. Então a pessoa possibilitou a ela, os seus ascendentes, a maneira dela ter um conhecimento que possibilitasse ela ter o trabalho, ela executou o trabalho, ela tem a remuneração. Então tudo que nós temos é que nos possibilitaram, isso é físico. Então fizemos um pouco de movimento. Mas se fosse a nossa vida material, em ter isso, ter aquilo, em ter mais uma vestes, em fazer mais um passeio, seria o complemento. Então dentro de nós não teria essa nostalgia, não teríamos esse movimento dentro de nós que nos impulsiona e que é bem sério assim, a saudade. E se abrirmos dentro de nós essa saudade, nós vamos confirmando assim, que não é saudade da infância, do passeio que fizemos, da companheira que tivemos, do companheiro que tivemos, dos filhos, do trabalho que tivemos. Não é esse tipo de saudade. É só abrirmos assim que nós vamos verificando que é outra coisa. Que esse anseio é um anseio que o espírito tem para voltar para a pátria do espírito. Mas nós perdemos essa sensibilidade. E é bem sério assim, porque nós vamos caminhando para a vida somente para as coisas de matéria grosseira. Mas aquele que já tem mais de uma moradia, aquele que já realizou muitos passeios, aquele que já tem aqueles animais, não percebe que ele já tem tudo, que já tem uma porção de filhos, outros que não têm filhos nenhum, outros que só têm a habitação, continua com o mesmo procedimento. Então, esse anseio nós precisamos de canalizá-lo para o nosso retorno à pátria do espírito. É físico, é verdadeiro, não é mais ou menos. Então, cada um de nós é que tem que fazer esse trabalho, que é individual. E é bem sério assim, porque se a pessoa não fizer o movimento, então ela sempre vai ter uma pretensão de ir lá, de comprar aquilo, de falar aquilo outro. Então a vida da pessoa vai sempre voltando para as coisas da matéria grosseira. E as coisas da matéria grosseira são bem sérias, porque é como se fossem trepadeiras. Então uma trepadeira, ela começa pequenininha no tronco daquela árvore, em pouco tempo ela sufoca a árvore, ela chegou lá em cima e agora ela sufoca a árvore, ela mata a árvore. A matéria grosseira é assim, fica bem fácil assim da gente ir observando a vida dos colecionadores. Então é sempre uma coisa a mais, e é sempre de uma cor diferente. Então cada um tem que voltar a si e ver o que é que ele precisa de fazer. O propósito que nós tínhamos que ter antes de termos nascido. Porque para ter um nascimento,
aquele espírito tem que ter tido um objetivo. E o objetivo que nós todos tivemos, porque nós nos encontramos na época do juízo final, é de trabalhar para a luz. Isso é físico. Se não trabalharmos para a luz, não tem aquela complementação dentro de nós. Tem o vazio. Precisa de fazer uma diferença bem importante assim, que não é trabalhar para as pessoas. Então tem muitos que trabalham para as pessoas. Possibilita a cesta básica, possibilita a sopa, possibilita o presente. Não é para trabalhar para as pessoas. Porque aqueles que vão receber entram naquela condição de marasmo. Isso é físico. Entrou na condição de conveniente, agora só tem o direito de receber. Nós precisamos de valorizar o que nós temos e termos a dignidade também de não entrar nesta condição de auxiliar o outro, e muitas vezes o outro não nos pediu nada, e muitas vezes o outro ainda reclama, porque ele precisava de fazer outra coisa e agora ele está sendo incomodado com aquele auxílio que as pessoas estão querendo possibilitar a ele, que é sempre nas coisas materiais, que é o pão. Isso é físico, isso é verdadeiro. Mas nós esquecemos de todos os ensinos, por nós não esforçarmos para compreender direito a palavra do Senhor, nós esquecemos também todos os auxílios que vêm através de instruções. Cada um precisa de fazer o esforço para comer o pão com o suor do seu rosto. E nós temos que lembrarmos assim, o outro que presenteou, então sempre nos lembra do presente que nos possibilitou. Nós normalmente criamos um cabresto, então ele não nos deu um presente, ele nos emprestou e nós vamos aceitando e nós não vamos fazendo as observações, isso é físico. Então, lembrar desta condição bem importante assim, da época que nós nos encontramos e da possibilidade que nós temos de tornarmos uma pessoa esclarecida para servir a luz. Todos nós nos encontramos naquela região, naquela localidade, de um período anterior que estivemos também naquela localidade, naquela região. Porque ficaria muito defasado, na época de servir a luz, nos encontrarmos pela primeira vez em uma localidade. E a pessoa tem que lembrar assim, todas as coisas nos são possibilitadas, que ela muitas vezes não faz esforço para valorizar aquilo que possibilitou a ela. Ela vai só caminhando pela vida. Na parte do conhecimento interno, de estudar o livro na luz da verdade, de trazer as informações para o dia a dia de cada um, é uma condição física. Então, perceber que quando nós estudamos, dentro de nós entra um equilíbrio, entra um pouco de paz. E a pessoa vai caminhando ali mais horas pela vida e ela vai caminhando de uma maneira que ela organiza o período anterior e ela não deixa o futuro ou as horas seguintes ficarem embaralhadas, porque ela tem dentro dela um instante de lucidez. A condição de mudarmos o nível em que nós nos encontramos é um trabalho individual. E é bom cada um lembrar assim que não tem tempo para fazer isso amanhã. Isso teria que já ter sido feito no todo o período da nossa formação. É só observarmos assim a ociosidade das crianças, a ociosidade dos jovens, e depois homens e mulheres maduros também ociosos. Não fazemos nada para trabalhar de acordo com a luz. Cada pessoa é responsável por si. Então tem o livre-arbítrio. Então nós julgamos assim que depois vamos receber os auxílios. Não tem como receber o auxílio. Um exemplo prático de receber auxílio é na empresa. A pessoa foi mandada embora, ela pode ter tido um relacionamento muito bom com aquele empregador. Mas o jeito que caminhou, ela mesma pediu demissão. Depois ela quer telefonar para o empregador, porque ela tinha um vínculo antes. O empregador fala que não pode atendê-la. Então, aquela condição que a gente julgava que tinha, não tem.
porque nós paramos de fazer esforço. Então o que acontece? Aquele empregador, se ele vai para aqui atender aquela pessoa, a empresa dele para de caminhar. Nos nossos relacionamentos é a mesma coisa. A gente pode observar assim: a vida em família, onde se reúnem, e é bem sério, porque aqueles que se reúnem, uma ou duas pessoas tiveram que fazer todos os preparados para a matéria grosseira. Depois todos comem e todos ficam como os animais, de barriga cheia, encostado pelos cantos, sem fazer nenhum movimento. E o serviço ficou também para aqueles que fizeram o preparado. Outra coisa, outro valor que nós precisamos de ter. Aquele que não se esforça para compreender direito a palavra do Senhor, torna-se responsável. E nós vamos observando assim que todos os mensageiros que trouxeram informações, instruções, advertência para os espíritos humanos tiveram dificuldade. Nós vemos assim o Filho de Deus, Jesus, as dificuldades que apresentaram e a facilidade que todos uniram para fazer com que as informações dele não fossem levadas adiante. Isso nós vemos até hoje, a degradação que existe com os ensinos que ele trouxe. E muitos acham assim que ele era brando. Ele não era brando. Ele tinha a bondade dentro dele, mas ele tinha também a firmeza e o equilíbrio. Um dos exemplos é ele tirar todos os mercadores ali da porta do templo. Então, na porta do templo não era para ter aquele tipo de comércio. Então, ele retira. Um outro exemplo bem seguro assim, daquela mulher que anda com ele o dia inteiro e depois ela vai falando da vida dela. Então, no final do dia, ele fala para ela que ela não pediu a ele nenhum conselho, ela só falou. Mas ele ia dar a ela um conselho. Então, o conselho que ele deu para aquela mulher foi para que ela mudasse de localidade e que não falasse nada do seu passado e que trabalhasse de manhã até de noite. Então, o trabalho é uma bênção, mas a pessoa tem que fazer o equilíbrio. Tem que também dedicar um tempo para ver o caminho que ela está caminhando. E ela tem que ir observando o seu corpo físico. Do jeito que nós temos a capacidade de melhorar uma criança que se encontra debilitada com um problema qualquer que aquela criança estiver apresentando, o carinho daquele pai, o carinho daquela mãe, que é um carinho verdadeiro, da maneira que eles atuam, aquela criança para de chorar, entra no equilíbrio e dorme. Essa mesma capacidade nós temos que aprender a usar para nós, de observar como nós nos encontramos sentados e observar assim que nós nos sentamos, nós fazemos de qualquer jeito com as nossas pernas, nós soltamos o nosso corpo, nós não temos um porte elegante, isso é físico. Então o que acontece? Não percebemos, isso é bem sério assim, porque algumas pessoas no trabalho que elas se encontram trabalhando ali, muitas vezes não percebem que as pernas adormeceram. E muitos outros não percebem que a mão está inchando, que os dedos não entram mais os anéis, não foi percebendo a deformação que estava tendo. Por quê? Não param, não utilizam o terceiro mandamento para fazer uma reflexão, para conhecer os ensinos, aquela condição assim. O trabalho, principalmente da moradia, é uma trepadeira, nunca acaba, isso é físico. Então tem uma coisa, tem outra coisa, tem outra coisa. E o que aconteceu? Passou a semana e a pessoa não estudou o livro Na Luz da Verdade, não foi percebendo que caminho que ela estava caminhando. Aquele outro fez um acúmulo tão grande de propriedades que adoeceu, não foi percebendo que foi adoecendo. Durante um período, relacionava com as pessoas que tinham uma cultura, que tinham disposição para trabalhar. Agora não relaciona com ninguém, porque não tem um saber, não sabe pensar, não sabe direcionar. Então a consequência não é para esse ou para aquele, é para aquele que não cuidou de si.
Quem não se esforça para compreender direito os ensinos do Senhor, torna-se culpado. Isso é físico. E a gente conhece assim casamento desfeito de 40 anos, de 30 anos, de 20 anos, de 10 anos, de menos anos é mais comum. Então a pessoa acha assim que ela tem que fazer determinada coisa, que aquilo é mais importante na vida dela. Ela está pondo os mandamentos para trás. Ela está colocando pessoas na sua frente. E com isso, ela então é serva daquelas pessoas. Porque se aquelas pessoas são mais importantes para ela, aquele companheiro, aquela companheira, aquele trabalho, então tudo isso a pessoa ficou submissa. Então a dignidade da pessoa, como ela vai ser contada entre aqueles que serão escolhidos? Não tem como contar com ela para ser um dos escolhidos, porque se ela colocou todos na frente, então os que são na frente dela são mais importantes do que ela, então ela vai ficar para trás. Isso é físico, isso é verdadeiro. Aquele trabalho, a pessoa trabalhou tantas décadas naquela função, chegou o período de aposentar, vai continuar trabalhando porque não sabe fazer outra coisa na vida, não tem outra perspectiva, não tem outro horizonte, não tem mais nada na vida, é servo, escravo. Isso é físico, isso é verdadeiro. E a perspectiva de cada um de nós tem que ser servir à luz. Se não tiver isso dentro de cada um de nós, ficaremos como os nossos pais, sem nenhuma significação, sem nenhuma importância. E é bem sério assim. Quando vai diminuindo a saúde, vai diminuindo também a visão, a perspectiva, os pensamentos, a pessoa vai ficando sonada. E aqueles funcionários ou mesmo os familiares que cuidam daquele que se encontra assim, coloca ele de cara para a parede. Ao lado tem uma janela, tem uma visão, tem um jardim. E ele nem percebe que agora está de cara para a parede. Então as nossas perspectivas, os nossos horizontes é individual. É como eu faço comigo mesmo. Qual é a possibilidade que eu tenho para a minha vida, para as minhas realizações. Não é de outra maneira. Isso é físico, isso é verdadeiro. Quem não se esforça para compreender direito os ensinos do Senhor, torna-se culpado. É essa a perspectiva. Torna-se culpado. Porque tudo na matéria grosseira é trepadeira. E se a pessoa também não faz nada na matéria grosseira, fica aquele agreste, aquela terra seca. Então, se fizer muito, vira uma trepadeira, a vida da pessoa. Se não fizer nada, vira um agreste. Então entra naquela condição de preguiçoso, de descuidado. E aquele que é descuidado tem um ensino bem importante assim no Velho Testamento que fala assim, que ele descuidou, então tira-se tudo dele, só não tira a cama. Quer dizer assim, ele está dormindo, deixa ele continuar dormindo. Mas tem um outro ensino muito importante que fala assim, que todos nós teremos um instante de despertar na nossa vida, no nosso comportamento, um instante de lucidez. Esse instante de lucidez fica bem fácil assim da gente ir confirmando uma pessoa que passa por um acidente, por um susto muito grande, por ter tomado uma anestesia. Então, dentro desta pessoa, toda a vida dela, em instante, passou por ela. Quer dizer que esse instante de lucidez é esse filme que passa dentro de nós para mostrar para nós o caminho que nós caminhamos. Esse filme a gente sabe que é verdadeiro, porque cada um de nós pode voltar lá atrás, quando tinha 10 anos, quando fizemos aquele passeio, e o jeito que nós nos encontrávamos vestidos, aquele alimento que recebemos. Então, em flashes, nós vamos buscando algumas partes do caminho que nós caminhamos. Mas quando a pessoa passa por acidente, dentro dela vem todo esse filme de toda a sua existência. Então aí ela vê a perspectiva dela. E é bom a pessoa lembrar assim, das pessoas que venceu o tempo dela na matéria grosseira, né, que fez o passamento, quer dizer, que já largou o seu corpo de matéria grosseira. Então a gente vê assim, tem pessoas que rejuvenescem, tem pessoas que apresentam cara de terror, tem pessoas que apresentam inseguro, fica na expressão do rosto.
que acontece? É o que a pessoa já viu quando ela estava largando o corpo de matéria grosseira. Receber os auxílios, a pessoa tem que lembrar assim. Quando uma criança recebe auxílio para fazer a lição de casa, para ganhar um presente, a criança teve um comportamento que mereceu aquele presente, que mereceu aquele auxílio. Então, para nós recebermos auxílios nos momentos difíceis, nós temos que lembrarmos que o auxílio tem que vir da luz. Para isso, a pessoa tem que estar conectada com a luz. E essa conexão é estudando o livro Na Luz da Verdade. É físico, não é para um período, é toda a época da nossa existência. E é bom cada um lembrando assim, aquelas pessoas que não estudam o livro Na Luz da Verdade, nos relacionamentos deles, eles também não têm uma consideração um com o outro. Então, para a pessoa ter um valor diferente, ser considerada, ela tem que estar ligada na luz. Porque nós sabemos, nós sentimos a consideração, se merece a consideração. Isso é bem interessante, porque o cão, quando ele tem uma serventia naquela moradia, que o trabalho daquele cão é guardar aquela moradia, quando chega visitantes, o dono da casa retira aquele cão, para o cão não ficar familiarizado com pessoas que não frequentam aquela moradia, para que aquele cão continue sendo uma serventia naquela moradia. Então, isola esse cão no período daquelas visitas, daqueles conhecidos. Isso é físico, para aquele cão não degradar da importância que ele teve os treinamentos. Nós, para sermos auxiliados, nós temos que fazer a nossa parte. Receber os auxílios não é para um período, é para toda a época da nossa existência. Amanhã eu vou me preparar. Eu não sei o tempo que eu tenho para chegar até amanhã. Porque é de meu conhecimento que muitas pessoas dos meus relacionamentos falaram assim, numa sexta-feira, que na segunda-feira ia ter um posicionamento. No domingo a pessoa fez o passamento. Outro falou assim na segunda-feira, que na quinta-feira ia ter um posicionamento. Na quarta-feira a pessoa fez o passamento. O tempo não está determinado por nós. E é bem importante assim a gente saber que o tempo não é nós que determinamos. Então, andarmos de acordo com o tempo, nos atualizando com os ensinos, nos esforçando para melhorarmos, para corresponder com aquele propósito que viemos para esta terra, trabalhar de acordo para a luz, porque tudo a luz nos possibilitou. É só observar assim, quando nós chegamos nessa terra, já tínhamos o lugar para ficarmos. E nós viemos com uma força, quando tem irmãos maiores, de arrumar o espaço entre os irmãos maiores. É uma bênção, aquilo tudo que nós recebemos. O que nós estamos fazendo para retribuir, para continuar tendo esse auxílio? Porque muitas pessoas passam por situações e falam assim, fui auxiliado. Aquilo que aconteceu comigo foi os auxílios. Isso é físico. Então, como a pessoa se encontrava, o jeito que ela estava pensando, o jeito que ela estava tendo o comportamento, para continuar recebendo os auxílios. Então, nós temos que fazer esse trabalho de ir observando essa maneira que precisa de termos, de cultivarmos para receber os auxílios. Só tem uma maneira. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa muda a norma do tempo e do espaço e, em instante, ela percebe-se. Então, ela percebe o tom de voz, ela percebe-se como ela é. Com isso, ela tem a possibilidade de melhorar-se. Assegurar a melhora é um esforço. Então, a pessoa tem que lembrar assim, aquele que jogou a semente no solo, que colocou a semente no solo, ele faz a limpeza das imediações daquela semente, para que aquele propósito que ele tem continuar fortalecido. Estuda o livro Na Luz da Verdade.